Louvado seja o Pai maravilhoso. Estamos aqui, Cenáculo da Restauração de Sumaré, estamos num culto de libertação. Deus já está operando libertação aqui. Desde quando nós chegamos aqui, nós temos um período de oração que o Espírito Santo falou com a gente para a gente estar orando sempre 1 hora antes de cada culto, e isso está mexendo demais com a minha vida. Eu acredito que muitos irmãos estão falando para mim também que está mexendo demais com a vida deles. Porque todo tempo com Deus mexe demais com a nossa vida, né? Aí a gente volta no que foi ministrado aqui no nosso culto de ensino, há 2 dias atrás, que a qualidade do nosso movimento depende da qualidade do tempo que nós estamos parados, né? A gente até postou, acabei postando no YouTube, no Facebook, o tema da mensagem é prepare-se, vírgula, para se mover, né? Prepare-se, vírgula. Aquela vírgula, ela é um chamado de atenção com a importância do tal do preparo. E geralmente o preparo, ele é uma coisa mais parada, ele é uma coisa que a gente está ali mais no mesmo lugar, né? Sem muito movimento. E geralmente ela é a coisa que nós mais desprezamos. Justamente porque às vezes a gente é ansioso, a gente acha que a importância está nas obras, a importância está no fazer, no correr, para sei lá por quê, né, que a gente pensa assim, talvez é para agradar a Deus, que a gente pensa assim, e acaba desagradando a Deus, né? Acaba desagradando. Porque o mais importante é o preparo. Um bom preparo leva a um bom desempenho. Jesus, 30 anos praticamente de preparo, depois de 30 anos começou o ministério de 3 anos e meio. A gente não, a gente se prepara 3 anos e meio, e olha lá se a gente se prepara 3 anos e meio para um ministério de 30 anos. E nós, muitas das vezes, desrespeitamos esse princípio e pagamos caro. Nós pagamos caro, Deus está falando sobre isso conosco, para que a gente valorize essa questão daquilo que é em silêncio, da quietude, para depois a gente avançar para o desempenho, né? Aí depois vamos dar uma assistida de novo na mensagem de terça-feira. Terça-feira foi hoje é dia 17, foi dia 15, né? Então, aonde ali a gente viu vários exemplos, né? O exemplo do estudo, a pessoa está estudando, ela está mais ali parada, a pessoa está recebendo um discipulado, é aquela coisa mais parada, mas é o que vai capacitar ela a vencer, né? Não é verdade? Tantos exemplos da Bíblia, né? Os apóstolos, na hora que eles estavam ali cheios, Jesus pega e fala para eles, não, vai ficar um pouco mais parado. Vai lá. Ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém. Aí eles ficam lá e de repente vem a resposta. Eles são cheios do Espírito Santo, são capacitados para o movimento. E mesmo depois que vem o Espírito Santo, eles continuam valorizando o tempo de preparo, porque você vê, todos eles continuam se preparando. Todos eles continuam estudando, continuam passando tempo diário na presença do Espírito Santo. Atos 3:1, subiam Pedro e João ao templo, a hora da oração, a 9ª, os caras tinham horário para passar tempo quieto, tempo ali quieto. E hoje nós vemos uma geração que fala, não, Deus está comigo em todos os lugares, né? Aonde eu vou, eu falo com Deus, eu tenho comunhão com Deus com a vassoura na mão, eu tenho comunhão com Deus com o volante na mão, eu tenho comunhão com Deus com a serra na mão, eu tenho comunhão com Deus com todo lugar. Quando eu estou pregando, eu estou em comunhão com Deus. Belo argumento, é um argumento válido, verdadeiro, mas é um engano muito perigoso por trás disso. Há um engano perigoso por trás disso, porque não tem como. O movimento é determinado pela quietude. Eu vou repetir, o movimento, ele é determinado pela quietude. E às vezes a gente pode até falar o seguinte, mas eu estou tendo bons resultados. Sim, Moisés também teve bons resultados, mas não entrou na terra prometida. Sim, muitos bons resultados. Nós podemos fazer muita coisa boa. Nós podemos fazer muita coisa boa, mas até quando a gente vai? A questão é, nós vamos chegar onde, né? Lembrando que Jesus não aceitou ser chamado de bom. Jesus não aceitou. O jovem rico chega em Jesus e fala, bom mestre, o que farei para entrar na vida eterna? Jesus fala, por que você está me chamando de bom? Por quê?
Porque bom na nossa cultura é a pessoa que só fala sim para todo mundo, né? É a pessoa cordial, que concorda com tudo. Não, bom na cultura judaica é aquele que começa e termina. O que é bom? O que é bom para Deus? Bom é o que termina. Então, como Jesus não tinha terminado ainda, o que ele veio fazer, ele não aceitou ser chamado de bom. Ele não tinha morrido na cruz, não estava consumado. Então, ele questionou: por que me chamas bom? Bom é meu Pai, porque o Pai tinha terminado a obra dele. Tanto que no final de cada dia, lá em Gênesis, que Deus conclui a obra daquele dia e viu Deus que era bom. Por quê? Porque era o final do dia. Conclusão. Então, na cabeça de Deus, o que é bom? Bom é o que termina. Então, às vezes, eu estou num movimento bem legal, estou tendo resultados legais, mas eu já vi muita gente em um movimento muito bom terminar mal. Eu já vi gente fazendo coisas lindas, extraordinárias. Eu não estou aqui desprezando. Glória a Deus pelas nossas obras. A questão é, como eu vou terminar? Onde eu vou terminar? Em Lucas 14, antes da gente entrar aqui no Lucas 24, 10 capítulos atrás, vemos Jesus falando sobre discipulado, sobre ser discípulo dele, para uma grande multidão. Parece que ele está trazendo um alerta ali, e ele fala assim: olha, vocês querem ser meus discípulos? Mas qual é aquele que, quando vai construir uma torre, não se assenta primeiro e não calcula se tem como terminar? Percebe que o propósito não é só começar, o propósito é terminar. Amém? E Jesus fala ali no Lucas 14, como é que vai terminar? Para que não aconteça que depois de você ter começado, lançado os alicerces, não conseguindo acabar, os outros venham, observe aquilo e fala: isso aí começou e não pôde terminar. Aí ele dá o exemplo também em Lucas 14, qual é o rei que vai à guerra contra outro rei que não se assenta primeiro e não consulta seus oficiais para saber, nós temos ou não temos condição de ir à guerra? Do contrário, manda. Jesus fala: é melhor você não começar do que começar e quebrar a cara. Percebe que a mensagem é essa? Amém? Outro ponto que você vê que a ideia do bom para Deus é o que termina, é o que conclui, é a parábola dos talentos. Acho que é Mateus 25 ou é Mateus 24, acho que é 25, que Jesus conta uma parábola que um senhor pega seus bens, 5 talentos ele dá para um servo, para outro ele dá 2 talentos e para outro ele dá 1, segundo a capacidade de cada um, e viaja. Daí ele volta, o que recebeu 5 talentos, ele administrou, e ele chega no seu senhor e fala: Senhor, tá aqui, o senhor me deu 5 talentos, com eles eu conquistei outros 5, está aqui. Aí, ali era o fim, aquilo aponta para o fim da vida, aquilo aponta para o momento do encontro com Jesus. Ele fala: servo bom e fiel. Muita gente se confunde, pensa que aquele bom é simplesmente porque administrou bem. Não. O fato de ter administrado bem é o fiel. O fato do bom ali é o fato de ter chegado no fim. Que ali é o fim. Servo bom, chegou ao fim. E fiel, porque administrou bem. Pode ver que aparecem as duas coisas. Servo bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. Entra na glória, entra no gozo do seu Senhor. Vindo que recebeu 2 talentos também, e vindo que recebeu 1, diz para ele: Senhor, eu tive medo, porque tu és um homem duro, que ceifas aonde não semeastes, que ajunta aonde não espalhastes. Acho que querendo glorificar o Senhor ali, né? E aí o Senhor falou: servo mau e negligente. Você poderia ter pelo menos dado o dinheiro aos banqueiros para que agora eu recebesse com juros. E ainda deu ordem para os trabalhadores: amarrai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Porque ali haverá pranto, ranger de dentes. Porque aquilo ali não foi término, aquilo ali não foi conclusão. Amém, irmãos? Glória a Deus.
Lucas 24 fala do período depois da ressurreição. Jesus não tinha aparecido ainda aos seus discípulos, mas já tinha ressuscitado. Maria Madalena, Maria Ana, Joana e outras tinham ido no sepulcro, não acharam o corpo. E você vê aqui que elas tiveram uma visão de anjos que falou para elas assim: por que vocês estão procurando, aqui no começo do capítulo 24, por que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. É a notícia mais importante do Evangelho. Olha aqui nos meus olhos, vocês também, olhem nos meus olhos. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. A morte não venceu, ele venceu. E Paulo era tão cheio de gratidão por isso, que você vê, acho que é 1 Coríntios 15, ele falando assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Cadê, morte, a tua vitória? Amém? Ele ressuscitou. É por isso que, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está na mão de quem, igreja? Está. O pessoal está cantando bem silencioso. Parece aqueles coral assim. As mãos. Glória a Deus. Amém? Então, ele ressuscitou. Essa foi a notícia. Mas eles ficaram assim: meu Deus, ele ressuscitou mesmo. Aí Pedro, o único, levanta, vai até o sepulcro, fica maravilhado. Ele crê, por isso que ele ficou maravilhado. E aí começa do versículo 13 em diante, aqui no capítulo 24, a história de 2 discípulos que estavam por ali também, que receberam as mesmas notícias, porém não acreditaram. Talvez você fale: pastor, mas como que o senhor pode afirmar que esses 2 discípulos não acreditaram? Por causa da tristeza que aparece no coração deles. Eles estão caminhando na direção de uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uma distância de cerca de 60 estádios, acho que é mais ou menos isso, distante 60 estádios de Jerusalém, ou seja, saíram de Jerusalém, a direção era: fique em Jerusalém, não era saia de Jerusalém, sair de Jerusalém. Toda pessoa abatida, triste, que começa a dar das ideias, ela acaba saindo da direção de Deus. E a tristeza era tamanha, o abatimento era tamanho, que eles estavam falando sobre Jesus, conversando sobre Jesus no caminho, falando sobre: puxa, ó céus, ó vida, e agora, quem poderá nos defender? Aí Jesus aparece: eu. Não, ele não fala eu, que nem o Chapolin Colorado. Ele chega perto deles e pergunta para eles: ô gente, que palavras são essas que vocês estão aí conversando? E eles não reconhecem que é Jesus. Eu sei que existe uma teologia por trás disso, que quer dizer que Jesus ressuscitou com outra cara, com outra aparência, mas se até os buracos na mão e o furo do lado estava nele, então eu não acredito que ele estava tão diferente. Era a cegueira, era as escamas da tristeza que todos nós também enfrentamos, quando em algum momento da caminhada a gente deixa de dar crédito para a palavra de Deus e começamos a dar crédito para qualquer outra coisa. A gente fica abatido, porque se a palavra diz em Salmos 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então o que é a ausência da palavra? Respondeu o irmão aqui: trevas. Automaticamente, se a palavra é lâmpada, a ausência da palavra é escuridão, medo, culpa, dúvida. E agora? O que será do meu amanhã? Eles estavam assim.
e não perceberam que era o próprio dito cujo, que eles conversavam sobre ele e ele estava ali. Isso me traz uma outra lição. Às vezes a gente pensa que Jesus sempre prefere os que estão firmes na presença dele, mas Jesus vai primeiro atrás dos que estão fracos. Percebe essa lição? Alguém consegue pensar nisso? Ele não tinha aparecido assim para os outros, mas ele vai pessoalmente, gasta um tempo com aqueles dois que nem reconheceram ele. Isso me dá uma lição que Jesus, às vezes, ele investe tempo com quem não reconhece ele, caminha com eles ali, sabe lá Deus quantos metros, quantos quilômetros, falando e explicando sobre o que dele se achava nas Escrituras, sem que eles soubessem que ele estava falando dele. E às vezes a gente só gasta tempo com quem reconhece a gente. Às vezes nós somos tentados a só dar valor para quem reconhece a gente. A pessoa desprezou a gente, não reconheceu, a gente vai, também não estou de mal, como sal, deixa o resto para o Natal. É ou não é verdade? Lá vai Jesus com eles, e aí chega na aldeia, chega na casa, onde eles haveriam de entrar. Jesus continua como se fosse para mais longe, e eles, fica conosco. E eles, a Bíblia fala em algumas versões que eles constrangem Jesus, que eles insistem. E Jesus fica, entra com eles na casa. Quando eles estão assentados à mesa, Jesus pega um pão, parte o pão, e quando Jesus parte o pão e dá aquele pão, ali é pão mesmo, viu gente? Ali não é simbologia, ali é a palavra, não é a palavra, é pão de farinha mesmo, amém? Pão de comer. Ele parte, dá para eles. Quando eles pegam o pão, os olhos deles se abrem, eles reconhecem que era Jesus, Jesus fala, tchau, e some. Os irmãos deu risada aqui. Estou brincando, viu? Jesus não falou tchau, ele só sumiu. Sumiu. Então Jesus some e eles olham um para o outro e ficam ali, era ele. Por isso que o nosso coração ardia quando ele falava com a gente e abria as Escrituras, e na hora fica claro por que Jesus desaparece. Sabe por quê? Quando os olhos de uma pessoa são abertos, Jesus sabe que ela vai receber direções e vai obedecer. Na hora, os dois se levantam e voltam para Jerusalém. Não tinha mais necessidade de Jesus ficar com eles, porque eles iam para o lugar certo. Quando eles encontram os outros apóstolos, tudo isso está aqui nesse capítulo 24. Quando eles chegam lá e maravilhados começam a contar para os outros apóstolos o que tinha acontecido, entra Jesus no lugar onde todos eles estão reunidos e fala, paz seja convosco. Pronto, aí fica todo mundo assustado. Paz seja convosco. Então, por quê? Por que Jesus sumiu lá na hora que partiu o pão? Porque Jesus, ele tem coisas importantes para falar para nós quando nós estamos unidos. Quando a gente está dividido, separado, cada qual para o seu lado, a gente vai ver vislumbres de Deus, a gente vai ver relances de Deus, mas nós não vamos ter comunhão com Deus. Eu vou repetir. Quando nós estamos afastados, entristecidos, abatidos nas nossas machucaduras, argumentando porque nós não queremos estar com os irmãos, e temos boas razões às vezes para não estar com os irmãos, para não estar congregando, para não estar nos unindo, temos as nossas razões, todo mundo tem, todo mundo já se machucou e vai se machucar. Ninguém é perfeito. Só que nessa situação, a gente vai ficar tendo relances de Jesus. No momento que Jesus aparece, desaparece. Ai, ele está aqui. Ai, não está. Ai, agora eu estou triste. Agora, quando a gente sai de longe de Jerusalém e vai e se reúne com os demais, que não são melhores do que nós,
Então Jesus aparece ali no meio, come com a gente, sem desaparecer. Ali ele pediu: vocês têm alguma coisa para comer? E eles, assustados, dão para ele, acho que um pão e peixe, né? Um negócio assim, depois confere aí. Acho que é um pedaço de peixe assado, não sei se tem pão também. Dão para ele e ele come na presença deles. E ainda mostra: ó, gente, sou eu mesmo. Vocês estão pensando que é um fantasma? Não é não, não é o fantasminha camarada não, sou eu mesmo. Olha aqui o buraco, olha aqui, olha do meu lado, né? Amém? Glória a Deus. E ali ele fica. Ele não aparece e desaparece. Ele permanece e conversa com eles. Olha, lembra que eu orientei vocês que isso ia acontecer, tal. E dá as últimas instruções antes dele voltar para o Pai. Qual o foco da nossa mensagem hoje? O foco, irmãos, é que nós precisamos aprender esse trabalhar de Deus na unidade. Porque na nossa cabeça, no nosso entendimento, parece que estar unidos é estar no mesmo lugar. E nós já aprendemos, muitas vezes, até por experiências amargas, que às vezes as pessoas estão no mesmo lugar, mas não estão unidas. Né? Às vezes elas estão no mesmo lugar, mas cada uma tem uma ideia, cada um tem um propósito, cada um tem um ideal. Não é uma lutando pela outra, é cada uma lutando por si. Né? Cada um por si e Deus por todos. Isso não é unidade, irmãos. Unidade é quando a gente tem aliança uns com os outros. É quando a gente tem coragem de contar nosso podre para o nosso irmão. Porque falar de coisa vitoriosa é a coisa mais fácil, né? Falar do que Deus me usou para fazer e Deus me usa. Glória a Deus, irmão. Se a gente for parar para falar, graças a Deus, a gente tem bastante argumento para falar, mas isso não é unidade. Unidade é quando a gente tem liberdade, tranquilidade, de chegar uns nos outros e falar: estou precisando de ajuda, irmão. Estou meio fraco aqui, cometi um pecado ali. Isso é unidade. Tem pessoas que falam para mim: eu quero trabalhar com o pastor no ministério, eu admiro o pastor. Eu falo: então conta um pecado seu aí para mim. Aí a pessoa trava, não consegue falar. Por quê? Tem medo ainda, não me conhece, não tem confiança, não tem aliança. Tiago, capítulo 1, não, Tiago capítulo 5, versículo 16, confere aí alguém se eu estou falando certo. Tiago 5,16 fala assim, ó: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Para quê? Está no mesmo versículo: para serdes curados. Aí o que eu aprendo? Tem cura que nós não vamos nunca alcançar na nossa individualidade. Nós só vamos alcançar... mas a cura vem de Deus. Sim, a cura vem de Deus, mas Deus tem um jeito de trabalhar que não é na cabeça do homem, é na cabeça dele. Ele trabalha na unidade. O maior mandamento que Jesus deu para nós é: amai-vos uns aos outros, e não é de qualquer jeito não, é como eu vos amei, ele diz. Isso ele fala em João 13, na mesa da ceia, ele repete em João 15, na mesa da ceia, porque o capítulo 13, 14, 15, 16, 17 de João é na mesa da ceia que os 5 capítulos se passam. Eu acho que ele fala até mais vezes. Ele fala no 17 quando ele está orando também. Eu acho que ele fala no 16 também, depois dá uma confirmada. Eu lembrei que ele fala no 13 e fala no 15. Mas depois vocês dão uma confirmada que eu acho que ele repete isso mais vezes: amem uns aos outros. Eu dou um novo mandamento: vocês têm que amar uns aos outros. E quem ama não está aberto só para ouvir vitórias. Quem ama está aberto para ouvir fracassos também. E exortar, incentivar: vamos lá, estou aqui para te ajudar, vamos dar a mão, vamos levantar aqui. Isso é quem ama, né, irmãos? Cuidado, que às vezes você vai também abrir seu coração com quem não tem amor. Às vezes tem muita gente que só tem cargo, mas não tem encargo. Cuidado, viu, irmãos?
Porque ter cargo é uma coisa, ter encargo é outro, viu? Quem tem cargo só tem cargo, mas quem tem encargo sofre junto, luta junto, padece junto, chora junto, ri com quem ri e chora com quem chora. Isso é encargo, e tem muita gente que só quer cargo, né? E querer cargo é uma coisa, querer o encargo é outra coisa. Quem quer cargo brilha na igreja, quem quer encargo brilha em particular no quarto secreto com a porta fechada. Quem quer cargo, quer aquilo ali, ali atrás de mim é o altar, o púlpito. A pessoa sonha, quer aquilo ali, quer aquilo ali. Quem quer encargo, não precisa de ninguém aplaudindo, de ninguém vendo. Quem quer encargo se mete em particular com Deus e cumpre o que foi ensinado aqui na terça-feira. Cuida do tempo de quietude, cuida do tempo de silêncio, do tempo parado, do tempo de oração, e aí recebe encargo, amor da parte de Deus para levantar quem está caído. É por isso que está assim de crente, que a palavra deles é venenosa. Libera uma palavra que derruba os outros. Às vezes até profecias de maldição que arrebenta com as pessoas. Por quê? Porque não tem tempo de qualidade. E quando tem tempo com Deus, seja no monte, seja onde for, fica se gabando disso, fica se achando melhor. Não, porque eu fiquei 3 horas lá no monte. Não, porque eu levantei de madrugada, passei a madrugada toda orando. Pronto. Quem faz isso com qualidade não fica falando para os outros. Eu vou repetir, irmãos. Quem faz isso com qualidade, quem tem quietude de qualidade, não fica exibindo isso diante das pessoas, porque Jesus avisou que quem exibe isso diante das pessoas perde o galardão, perdeu o galardão. Então, o que nós aprendemos aqui? O que Deus está falando com a gente? Criem uma unidade verdadeira no corpo de Cristo. Se lembrem que assim como os vossos corpos físicos funcionam, a igreja funciona. Como é que o nosso corpo físico funciona? O rim é independente dos outros órgãos? O fígado é independente? O braço, a mão é independente do restante? Tudo ligado. Uma coisa ligada na outra, e todos os órgãos são codependentes. Um engano muito perigoso de Satanás é que algumas pessoas aceitaram a ideia de que elas são individualmente o corpo de Cristo. Ninguém é individualmente o corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo e somos completamente necessitados uns dos outros. E eu, graças a Deus, estou vivendo uma fase muito melhor na minha vida como pastor, porque hoje eu tenho me libertado desse negócio de que eu sou pastor, de que eu falo e todo mundo ouve. Não, aprendi que eu também preciso ouvir o corpo. Tem irmãos aqui que nem ocupa cargo de obreiro, que chega e fala no meu coração. E sabem que é verdade o que eu estou falando, porque sabem que é testemunho isso aqui que eu estou falando. Às vezes eu estou lá no meu quarto de oração, lá tantas horas, Deus não fala o que eu estou perguntando para Ele lá. Eu chego aqui, Deus usa uma irmã, usa um irmão e fala comigo. Hoje eu estava numa visita, talvez os irmãos que eu estava visitando vão assistir isso e vão saber do que eu estou falando. Eu estava numa visita, numa mesa, comendo um pão maravilhoso, negócio maravilhoso lá na casa de um irmão, lá perto do centro de Sumaré, a família reunida em torno da mesa e em torno da palavra, a gente se alimentando do pão material e do pão espiritual. E tinha um irmão que ele estava falando um negócio que ele nem imaginava que ele estava sendo usado por Deus para falar comigo. Ele citou os barcos lá, que quando Pedro e João puxaram aquela pesca para o barco deles e viram que era muito peixe, chamaram outros barcos e veio outro e encheram e voltaram ambos para a praia. Naquele momento, era Deus usando a vida daquele irmão que eu conheci hoje para confirmar algo que ele fala comigo já há dias. E o irmão estava ali sendo usado por Deus.
E eu dou graças a Deus pela capacidade que a gente tem de ouvir. O ouvir é fundamental. E é por isso que muitos estão doentes, porque não ouvem, eles estão fechados, equivocados em si mesmos, e nós precisamos ouvir uns aos outros. Prestar atenção, às vezes até no que uma criança fala. O que está faltando muitas das vezes para nós, irmãos, é humildade. E eu não estou falando de ninguém, estou falando de mim também. Quanto tempo eu perdi com coisas tão preciosas que eu poderia ter ouvido e aprendido. Mas não, a gente é pastor, né? Cuidado, irmãos, porque a cilada mais perigosa que o diabo pode armar para uma pessoa é tirar a capacidade dela de ouvir. Cuidado. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz para a igreja. Claro que tem muito mais aqui para a gente falar, mas nós já estamos em 30 minutos aqui desse vídeo, eu não quero estender ele demais, a gente vai fracionando. Agora eu quero ouvir, que também, quando eu paro o vídeo aqui, depois a gente publica, eu ouço os irmãos, a gente mastiga. E aí eu aprendo também. Porque às vezes os outros veem a gente pregando, acho que a gente sabe tudo, não sabe nada. Às vezes os irmãos fazem colocações aqui que são além de tudo que foi pregado aqui. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Eu vou parando por aqui esse momento. Leia Lucas 24, medita sobre isso. Vamos estudar sobre dependência no corpo de Cristo, conexão, aliança. Mesmo que a gente tenha nossas histórias tristes para contar sobre isso, não dá para fugir desse princípio. Tá bom? Deus abençoe a todos e até a nossa próxima publicação, em nome de Jesus.